Eu sempre fui o tipo de pessoa que gosta de rotina. Não que eu fosse especialmente apaixonado por ela, mas a previsibilidade me dava segurança. Trabalhava em um escritório monótono durante o dia, lidando com planilhas e e-mails intermináveis, e à noite voltava para casa para relaxar jogando videogames. Era uma vida simples, sem grandes altos ou baixos, e, sinceramente, isso me bastava. Mas algo mudou naquela quinta-feira. Naquele dia, decidi fugir da minha rotina habitual e sair para explorar uma feira de antiguidades que estava acontecendo na cidade. Não era algo que eu costumava fazer. Na verdade, nem sabia ao certo por que tinha decidido ir. Talvez fosse a curiosidade de ver objetos antigos, relíquias de outros tempos, ou talvez fosse apenas uma tentativa inconsciente de escapar do tédio crescente da minha vida. Seja qual fosse o motivo, aquele passeio acabaria mudando tudo. A feira estava lotada de barracas improvisadas, algumas cheias de móveis empoeirados, outras exibindo discos de vinil riscados e livros amarelados. Eu vaguei por ali sem rumo, até que algo chamou minha atenção em uma barraca escondida no canto mais afastado do espaço. Era uma caixa velha, coberta de poeira e teias de aranha, como se ninguém a tivesse tocado em anos. Dentro dela, havia um cartucho de videogame que parecia ter saído diretamente dos anos 90. O cartucho era estranho. Não reconhecia a logomarca da desenvolvedora, que consistia em um símbolo geométrico dourado que não fazia sentido algum. Na capa, havia uma ilustração detalhada, uma figura sombria, vestida com uma armadura negra, segurando uma espada flamejante sob dois sóis que brilhavam intensamente. A imagem era hipnotizante e algo nela me deixou desconfortável, como se estivesse olhando para algo que não deveria. Quanto é isso? Perguntei ao vendedor, um homem idoso com olhos fundos e mãos enrugadas. Ele sorriu de forma estranha, como se soubesse algo que eu não sabia. R$ 10, respondeu, com uma voz rouca e cansada. Mas cuidado com o que você compra, garoto. Nem tudo é o que parece. Ignorei o comentário. R$ 10 era quase nada, e eu já tinha comprado coisas muito mais caras por impulso. Paguei e levei o cartucho para casa, mal sabendo que aquela decisão inocente seria o início de um pesadelo. Quando cheguei ao meu apartamento, conectei o cartucho ao meu velho console, um modelo que eu mantinha guardado porque ainda funcionava perfeitamente. Assim que liguei o aparelho, as luzes do cômodo piscaram brevemente. No começo, achei que fosse apenas uma queda de energia ou um defeito na fiação, mas algo me incomodou. Havia algo errado no ar. A tela inicial do jogo apareceu lentamente, com gráficos pixelados que lembravam os jogos clássicos de RPG. A música de abertura era inquietante, uma melodia distorcida e repetitiva, como se estivesse sendo tocada debaixo d'água. O título do jogo piscou na tela, eclíptica. Abaixo dele, uma frase breve: "Bem-vindo ao seu novo destino." Foi então que percebi que não havia instruções, manuais ou menus extras. O jogo simplesmente começou. A tela mostrava um avatar padrão parado em uma floresta escura e silenciosa. Ao fundo, ouvia-se o som do vento soprando entre as árvores, mas não havia nenhum outro ruído, nem pássaros, nem insetos, nada. Era como se o mundo inteiro estivesse morto. O tutorial era simples: criar um personagem e explorar o ambiente. Sem pensar muito, escolhi o nome Ryan, meu próprio nome, e comecei a andar pelo cenário. Mas logo percebi que algo estava diferente. Normalmente, jogos desse estilo começavam em áreas tranquilas, com vilarejos pacíficos e NPCs, personagens controlados pelo computador, prontos para fornecer missões. Aqui, porém, tudo parecia abandonado. As árvores eram retorcidas, os caminhos estavam cobertos de neblina, e o céu era um tom cinza escuro opressivo. Então, recebi minha primeira mensagem na tela. "Bem-vindo, Ryan. Você não pode sair agora." Congelei. Minhas mãos ficaram suadas no controle enquanto eu tentava processar o que estava acontecendo. Aquilo não era normal. Jogos não falavam diretamente com o jogador usando seu nome real. Tentei pausar o jogo, mas o botão não respondia. Apertei o botão de reiniciar, mas nada aconteceu. Frustrado, desliguei o console completamente. Ou pelo menos tentei. O visor continuou ligado, mesmo com o botão de energia pressionado. As palavras na tela mudaram. "Você já começou. Agora é tarde demais."
Senti um calafrio subir pela minha espinha. Aquilo não podia ser real. Era só um jogo, certo? Um bug, talvez. Mas, por mais que eu tentasse racionalizar, não conseguia ignorar a sensação de que algo maior estava acontecendo. Desconectei o console da tomada, tirei o cartucho e o guardei na gaveta. Decidi que aquilo era besteira, que eu estava exagerando. Voltei para a sala e me sentei no sofá, tentando esquecer o que havia acontecido. Mas quando olhei para a TV, percebi algo que me gelou até os ossos. A tela estava ligada novamente, exibindo uma imagem estática da floresta escura. E, no canto inferior direito, havia uma mensagem piscando. Eu ainda estou aqui. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Deitei na cama, mas não consegui dormir. Meu coração batia acelerado e minha mente não parava de repetir as mesmas perguntas. O que era aquele jogo? Por que ele parecia estar vivo? E o mais importante, o que aconteceria se eu continuasse jogando? Eu não sabia na época, mas aquelas perguntas seriam apenas o começo de uma jornada que me levaria a perder o controle completo da minha própria vida. Depois daquela noite perturbadora, eu sabia que precisava tomar uma decisão. Parte de mim queria jogar o cartucho fora, esquecer que aquilo existia e fingir que nada havia acontecido. Mas outra parte, a parte mais curiosa, talvez até imprudente, não conseguia deixar de pensar naquelas palavras piscando na tela. Eu ainda estou aqui. Havia algo fascinante e assustador ao mesmo tempo naquilo. Era como se o jogo estivesse me desafiando, me provocando. Eu não conseguia parar de pensar em como ele parecia consciente. Como poderia um simples programa saber meu nome? E por que aquela sensação estranha de estar sendo observado não me abandonava nem por um segundo? No dia seguinte, decidi voltar ao jogo. Talvez fosse loucura, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava entender o que estava acontecendo. Se eu pudesse encontrar uma explicação lógica, qualquer explicação, talvez conseguisse recuperar o controle da situação. Peguei o cartucho novamente, conectei o console e liguei o aparelho. Para minha surpresa, as luzes do apartamento piscaram novamente assim que a tela inicial apareceu. Dessa vez, porém, o ambiente do jogo havia mudado. Em vez de começar na mesma floresta escura, eu estava em uma clareira iluminada por uma luz fraca e pulsante, como se o próprio sol estivesse tentando atravessar uma camada densa de nuvens. No centro da clareira, havia uma pedra com inscrições gravadas nela. Me aproximei, controlando Ryan com cuidado, e li o texto. As escolhas que você faz aqui determinarão muito mais que apenas sua jornada. Aquilo era um aviso, ou só mais uma frase genérica para criar a atmosfera. Não tive tempo de refletir sobre isso, porque logo depois ouvi um som vindo de trás das árvores. Era um ruído baixo, como folhas sendo pisadas lentamente. Virei o personagem para investigar, mas antes que eu pudesse dar mais de 2 passos, uma criatura saiu das sombras. Era humanoide, mas distorcida. Sua pele parecia feita de casca de árvore, e seus olhos brilhavam com uma luz verde esmeralda. A criatura não atacou imediatamente. Em vez disso, ela ficou parada, me encarando. Então, falou, mas suas palavras não vieram através do som do jogo. Elas surgiram diretamente na minha mente, como se alguém as estivesse sussurrando bem ao meu lado. Você já entrou. Agora precisa decidir, continuar ou enfrentar as consequências. Minha respiração acelerou. Aquilo não era normal. Jogos não invadiam sua mente. Jogos não falavam com você fora da tela. Tentei ignorar o medo e fiz o que qualquer jogador faria. Continuei explorando. Decidi ignorar a criatura e seguir em frente, cortando algumas árvores para coletar madeira. Era uma ação simples, básica, algo que qualquer RPG oferece como mecânica inicial. Mas foi exatamente ali que tudo começou a desmoronar. Quando voltei para o menu principal do jogo, percebi algo estranho. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o controle. Não era cansaço ou nervosismo, era como se elas estivessem desconectadas do resto do meu corpo. Quando finalmente desliguei o console e fui para a cozinha preparar um café, encontrei algo que me fez gelar até os ossos. Todas as facas do armário estavam espalhadas sobre a mesa. Algumas delas estavam posicionadas em padrões geométricos, como se alguém as tivesse organizado propositalmente. No início, pensei que talvez eu tivesse feito aquilo sem perceber, em algum momento de distração.
Mas então notei algo ainda mais perturbador. Havia pequenos galhos e folhas secas espalhados pelo chão da cozinha. Galhos idênticos aos das árvores que eu tinha cortado no jogo. Meu coração disparou. Aquilo não podia ser real. Não era possível que um jogo pudesse afetar o mundo físico. Ou era? Nos dias seguintes, comecei a notar padrões cada vez mais claros. Cada ação que eu tomava no jogo parecia ter um reflexo direto na minha vida real. Por exemplo, quando decidi caçar alguns animais no jogo para coletar carne, encontrei penas de pássaro espalhadas pela sala do meu apartamento. Quando usei um item chamado Poção da Memória, senti uma dor aguda na cabeça. Momentos depois, percebi que não conseguia lembrar onde havia colocado minhas chaves, algo que nunca acontecia comigo. Mas o pior veio quando morri pela primeira vez no jogo. Estava explorando uma caverna escura quando fui atacado por uma criatura enorme, algo que parecia saído diretamente de um pesadelo. Apesar dos meus esforços para derrotá-la, fui rapidamente dominado. Na tela, apareceu a mensagem habitual: Game Over. Mas, ao invés de simplesmente reiniciar o jogo, algo bizarro aconteceu. Minha visão escureceu. Foi como se eu tivesse sido arrancado do meu corpo. Quando abri os olhos novamente, estava de volta à minha sala, mas algo estava diferente. Olhei para a parede e percebi que uma das fotos que eu tinha ali, uma lembrança especial da minha infância, havia desaparecido. Não apenas isso. Quando tentei me lembrar da memória associada àquela foto, descobri que não conseguia. Era como se aquele momento da minha vida tivesse sido apagado. Decidi fazer um experimento. Voltei ao jogo, passei horas explorando diferentes áreas, tentando entender como funcionava essa conexão entre o jogo e a vida real. Descobri que cada vez que morria no jogo, algo importante era perdido na vida real. Objetos pessoais, lembranças, até partes da minha própria identidade. Era como se o jogo estivesse sugando pedaços de quem eu era, transformando-me em algo menor. Mas havia algo ainda mais perturbador. Certa noite, enquanto enfrentava um grupo de criaturas hostis, senti uma dor aguda no braço direito, exatamente onde meu avatar havia sido atingido. Olhei para o local e vi um arranhão real, sangrando levemente. Corri para o banheiro e lavei o ferimento, mas ele não desapareceu. Era como se o dano sofrido no jogo estivesse se manifestando fisicamente em mim. A essa altura, eu já sabia que aquilo não era apenas um jogo. Ele era vivo, consciente e estava me mudando de alguma forma. Mas o que me assustava mais do que tudo era o fato de que eu não conseguia desligá-lo. Quando tentei retirar o cartucho do console, ele parecia preso. Era como se estivesse fundido ao aparelho. Mesmo desconectando o console da tomada, a tela continuava ligada, exibindo imagens distorcidas da floresta escura. Comecei a sentir que estava perdendo o controle, não apenas do jogo, mas da minha própria vida. Meus colegas de trabalho começaram a notar que eu estava diferente. Durante reuniões, mal prestava atenção no que estava sendo discutido. Minha namorada, Clara, me perguntou várias vezes se eu estava bem, mas eu não conseguia contar a verdade. Como explicar algo que nem eu mesmo entendia? Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi vozes vindas da sala. Levantei cautelosamente e fui investigar. O console estava ligado novamente, mesmo sem estar conectado à energia. Na tela, havia uma mensagem piscando. Você está se tornando parte de nós. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquilo não era apenas uma ameaça. Era uma promessa. Foi então que percebi que o jogo não era apenas um programa. Ele era uma prisão, uma entidade que estava me absorvendo aos poucos. Cada escolha que eu fazia dentro dele estava selando o meu destino. E, quanto mais eu jogava, mais difícil era distinguir onde terminava o jogo e começava a realidade. No fundo, eu sabia que precisava encontrar uma maneira de escapar. Mas como sair de algo que já estava dentro de mim? Depois de perceber que o jogo estava se infiltrando na minha vida real, comecei a notar mudanças sutis, e algumas nem tão sutis assim, no meu cotidiano. No início, eram pequenas coisas, um objeto fora do lugar, uma sensação de déjà vu inexplicável ou até mesmo momentos em que eu esquecia o que estava fazendo no meio de uma tarefa simples. Mas aquilo rapidamente escalou para algo muito mais assustador. Minha rotina já não era mais normal. Meus dias começavam com um peso opressor no peito, como se eu estivesse carregando uma carga invisível.
Às vezes acordava no meio da noite, suando frio, com a imagem da floresta escura piscando na minha mente. Outras vezes, sentia como se as paredes do meu apartamento estivessem se fechando sobre mim, me sufocando lentamente. Era como se o jogo estivesse tentando me puxar de volta para dentro dele a cada momento. Mas o pior ainda estava por vir. Uma manhã, enquanto me preparava para ir ao trabalho, percebi algo estranho no espelho do banheiro. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente e havia marcas finas espalhadas pelos meus braços, como rachaduras em uma pintura velha. Toquei-as com cuidado, mas elas não pareciam machucar. Não eram cortes, arranhões ou cicatrizes. Eram algo diferente, algo impossível de explicar. Quando olhei mais de perto, notei que as linhas brilhavam levemente, como pixels desfocados. Tentei ignorar aquilo. Vesti minha roupa formal, peguei minha mochila e saí de casa, no caminho para o escritório. Porém, comecei a sentir algo estranho. As ruas pareciam diferentes, como se tivessem sido redesenhadas ligeiramente. As cores estavam mais desbotadas, os sons das pessoas ao redor soavam abafados, e até o ar parecia mais pesado. Foi então que percebi. Tudo ao meu redor estava ficando mais parecido com o mundo do jogo. Cheguei ao escritório atrasado e completamente distraído. Meu chefe me chamou para uma conversa particular e disse que minhas últimas semanas haviam sido preocupantes. Eu mal prestava atenção nas reuniões, cometia erros frequentemente e parecia distante. Ele sugeriu que eu tirasse alguns dias de folga para colocar a cabeça no lugar. Eu sabia que ele tinha razão, mas também sabia que não havia como escapar do problema. O jogo estava me consumindo, e não havia lugar seguro para onde eu pudesse fugir. Quando voltei para casa naquela noite, decidi enfrentar o jogo novamente. Talvez, pensei, se eu conseguisse avançar mais na história, encontraria alguma resposta. Ou talvez descobrisse uma maneira de sair daquela prisão virtual antes que fosse tarde demais. Assim que liguei o console, a tela inicial apareceu, mas desta vez o cenário estava diferente. Eu não estava mais na floresta escura. Em vez disso, fui transportado para uma cidade abandonada, coberta por uma névoa densa e iluminada apenas por postes de luz que piscavam intermitentemente. Havia prédios destruídos, carros queimados, silêncio absoluto. Parecia um cenário pós-apocalíptico, mas algo nele me era familiar. Era como se eu já tivesse estado ali antes. Enquanto explorava as ruas desertas, encontrei uma loja antiga com uma placa enferrujada pendurada na entrada, espelhos e reflexos. A porta rangeu quando abri, revelando um interior escuro e empoeirado. No centro da sala, havia um espelho enorme, posicionado de forma que eu podia ver meu reflexo claramente. Mas aquele não era o meu reflexo. O homem no espelho usava armadura negra, segurava uma espada flamejante e tinha olhos brilhantes que pareciam me encarar diretamente. Seus traços eram familiares, terrivelmente familiares. Era eu, mas também não era. Era como se o jogo estivesse transformando meu avatar em mim, ou talvez o contrário. Como se eu estivesse me tornando parte do jogo. Uma voz ecoou na minha cabeça, grave e poderosa. Você pensa que está jogando, Ryan, mas na verdade você já é parte de nós. Saí correndo da loja, tentando escapar, mas quanto mais eu andava, mais confuso o mundo ao meu redor ficava. As ruas começaram a se dobrar sobre si mesmas, como se estivessem feitas de borracha. Os prédios inclinavam-se em ângulos impossíveis, e o céu se tingiu de tons vermelhos e roxos. Era como se o próprio espaço e tempo estivessem se desintegrando. Acabei despertando no meu sofá, ofegante e suando frio. Por um momento, pensei que tudo não passará de um pesadelo, mas então percebi que algo estava errado. Olhei para minhas mãos novamente e vi que as rachaduras picheladas tinham se expandido, chegando agora até meus pulsos. Corri para o banheiro e examinei meu rosto no espelho. Foi como levar um soco no estômago. Havia marcas finas no meu rosto, como fissuras em uma pintura digital. Meus olhos brilhavam fracamente, exatamente como os do avatar no espelho da loja. Não era possível. Aquilo não podia estar acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que era real. Minha vida social também começou a ruir. Clara, minha namorada, veio me visitar naquela semana. Ela estava preocupada comigo. Disse que eu parecia distante, cansado e diferente. Tentou conversar,
mas eu mal conseguia formar frases coerentes. Como eu poderia explicar que estava sendo sugado por um jogo? Que cada vez que morria no jogo, partes da minha memória e identidade eram apagadas. No meio da nossa conversa, ela paralisou de repente. Seus olhos vidraram-se e ela começou a murmurar palavras desconexas. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela simplesmente sorriu de forma estranha e disse: "Ele está vindo te buscar." Então, ela caiu no chão, inconsciente. Chamei uma ambulância, mas os médicos não encontraram nada de errado com ela. Disseram que poderia ser estresse ou exaustão, mas eu sabia que não era isso. O jogo estava atacando as pessoas ao meu redor, tentando me isolar. Nos dias seguintes, minha sanidade começou a se despedaçar. Eu não conseguia dormir direito, com medo do que poderia acontecer se fechasse os olhos. Cada vez que ligava o console, o jogo parecia mais vivo, mais consciente. Ele me mostrava vislumbres de outros jogadores, figuras distorcidas sombrias que vagavam pelo mundo virtual como fantasmas. Alguns pareciam felizes, outros gritavam em silêncio, como se estivessem presos em um inferno eterno. Comecei a questionar quem eu realmente era. Será que sempre fui Ryan, o funcionário de escritório? Ou será que eu era apenas outro personagem criado pelo jogo, destinado a ser consumido por ele desde o início? Foi então que recebi outra mensagem na tela, enquanto tentava navegar por uma área nova no jogo. Você não pode escapar. Você nunca pôde. Aquelas palavras me atingiram como um golpe. Elas ecoaram na minha mente durante horas, mesmo depois que desliguei o console, ou pelo menos tentei. Eu sabia que precisava encontrar uma maneira de derrotar o jogo, de tomar o controle de volta. Mas, a cada passo que dava, sentia que estava afundando ainda mais em sua teia. O jogo não era apenas um programa. Ele era uma entidade viva, uma força que estava moldando minha mente, meu corpo e minha realidade. E, por mais que eu tentasse resistir, sabia que estava perdendo a batalha. A essa altura, eu já sabia que não havia escapatória. O jogo não era apenas um programa. Ele era uma força viva, consciente e implacável. Ele estava me consumindo aos poucos, transformando minha mente, meu corpo e até minha realidade em algo que eu mal conseguia reconhecer. Mas eu também sabia que, se quisesse sobreviver, ou ao menos tentar recuperar o controle da minha vida, precisava enfrentá-lo de frente. Decidi que chegará a hora de encarar o mestre do jogo, aquela entidade misteriosa que parecia controlar tudo. Era arriscado, talvez suicida, mas qualquer alternativa seria pior. Se continuasse fugindo, sabia que acabaria completamente absorvido pelo jogo, perdendo o pouco que estava de mim mesmo. Comecei minha jornada no mundo virtual com uma determinação feroz. No início, era como qualquer outro RPG. Derrote inimigos, colete itens e siga pistas para avançar na história. Mas dessa vez, cada passo que eu dava parecia ter consequências mais profundas. As criaturas que encontrei eram versões distorcidas das pessoas que eu conhecia na vida real. Havia uma figura sombria que lembrava Clara, minha namorada, outra que parecia ser meu chefe do escritório, só que com olhos sem íris. Eram reflexos fragmentados de quem eles eram, mas também continham traços de quem eu os via. Medo, frustração, decepção. Cada confronto era brutal. Não apenas porque os inimigos eram fortes, mas porque o dano que eu recebia no jogo se manifestava fisicamente em mim. Durante uma luta contra uma criatura gigantesca que lembrava uma mistura entre uma aranha e um homem, senti uma dor aguda atravessar minhas costelas. Quando olhei para baixo na vida real, percebi que havia hematomas roxos surgindo onde o golpe havia me atingido. Minha visão começou a falhar, como se estivesse prestes a desmaiar, mas forcei-me a continuar. Cada movimento era exaustivo, como se meu corpo estivesse sendo esmagado por uma força invisível. Ao longo do caminho, encontrei outros jogadores, ou melhor, suas versões quebradas. Algumas dessas figuras pareciam humanas ainda, mas outras estavam irreconhecíveis. Corpos pichelados, membros deformados, vozes que soavam como estática de rádio. Alguns sussurravam avisos enquanto eu passava. Não confie nele. Ele vai te engolir inteiro. Você nunca vai sair. Outros simplesmente me observavam em silêncio, como fantasmas presos em um inferno digital. Eu queria ajudá-los, libertá-los, mas sabia que não havia nada que pudesse fazer.
Todos nós éramos peças em um tabuleiro maior, marionetes nas mãos do mestre do jogo. Finalmente, após horas de exploração e combate, alcancei o covil do mestre. Era uma sala enorme, com paredes feitas de código binário pulsante. O ambiente era opressor, com luzes que piscavam em tons de vermelho e preto. No centro da sala, uma figura colossal pairava sobre mim. Era uma mistura de humano e máquina, com traços que lembravam eu mesmo. Mas não era apenas uma cópia perfeita. Era como se fosse uma versão amplificada de mim, mais alta, mais forte, mais poderosa. Sua armadura negra brilhava com detalhes dourados, e seus olhos emanavam uma luz intensa que parecia perfurar minha alma. Na mão direita, ele segurava uma espada flamejante idêntica à que eu tinha visto na capa do cartucho. Você veio até aqui, Raya. A voz ecoou pela sala, reverberando dentro da minha cabeça. Mas você realmente acha que pode me derrotar? Sou parte de você, e você é parte de mim. Aquelas palavras me deixaram paralisado. Por um momento, pensei em desistir. Talvez ele tivesse razão. Talvez eu nunca tivesse tido controle algum sobre minha vida, nem antes nem agora. Mas então me lembrei de todas as vezes que ele havia me manipulado, me ameaçado, me machucado. Aquilo não era destino. Era uma prisão. E eu não ia aceitar isso. A batalha foi a coisa mais difícil que já enfrentei. Não era apenas física, era mental e emocional também. Cada golpe que eu desferia contra o mestre causava dor excruciante no meu corpo físico. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o controle, e minha visão ficava cada vez mais turva. Sentia como se estivesse lutando contra mim mesmo, contra todas as partes de mim que eram frágeis, vulneráveis, assustadas. O mestre era implacável. Suas investidas eram rápidas e brutais, e cada erro que eu cometia resultava em consequências devastadoras. Em um ponto, ele me lançou contra uma parede de código e senti uma dor lancinante na minha perna esquerda. Quando olhei para baixo na vida real, percebi que ela estava inchada e roxa, como se eu tivesse sido espancado. Mas eu não podia desistir. Não agora. Foi então que percebi algo crucial. O mestre não era invencível. Ele era uma parte de mim, sim, mas também era alimentado pelas minhas escolhas, pelos meus medos. Toda vez que eu hesitava, toda vez que duvidava de mim mesmo, ele ficava mais forte. Então, decidi mudar de estratégia. Em vez de lutar apenas com raiva ou desespero, canalizei toda a minha determinação, todo o meu desejo de escapar. Cada ataque que eu desferia era carregado de propósito, de clareza. Lentamente, comecei a ganhar vantagem. O mestre rugia de frustração, suas formas começando a se desfazer em pixels. A sala inteira tremia, como se o próprio mundo estivesse desmoronando. Finalmente, com um golpe certeiro, consegui atingi-lo no coração. Ele gritou, um som ensurdecedor que ecoou tanto na tela quanto na minha mente, e então desapareceu. Por um momento, achei que tinha vencido. A tela ficou preta, e eu soltei o controle, ofegante e suado. Meu corpo doía como se eu tivesse corrido uma maratona, mas senti um alívio momentâneo. O jogo havia terminado. Eu tinha derrotado o mestre. Mas quando abri os olhos novamente, percebi que algo estava errado. Eu estava de volta ao meu apartamento, sentado no sofá, com o console desligado. Olhei ao redor, esperando sentir o peso da vitória. Mas algo não se encaixava. Minhas mãos ainda tinham rachaduras digitais, e minha visão continuava levemente embaçada. Corri para o banheiro e examinei meu rosto no espelho. Meu reflexo não era o mesmo. Havia algo diferente nos meus olhos. Eles brilhavam fracamente, como os do mestre. E quando sorri para testar, o sorriso no espelho pareceu errado, como se não fosse realmente meu. Então, ouvi um som vindo da sala. Virei-me lentamente e vi o console piscando novamente. Na tela, apareceu uma mensagem final. Parabéns, Ryan. Agora é sua vez de ser o mestre. Senti um calafrio subir pela minha espinha. Aquilo não era um fim. Era apenas o começo de algo muito pior. Após aquela mensagem final, parabéns, Ryan. Agora é sua vez de ser o mestre. Senti como se o chão sob meus pés tivesse desaparecido. Meu coração martelava no peito e minha respiração era irregular. Eu tinha lutado tanto, sofrido tanto, apenas para descobrir que não havia escapado.
Em vez disso, fui transformado em algo que temia mais do que qualquer outra coisa, parte do jogo. A tela do console continuava piscando, exibindo imagens distorcidas da floresta escura e da cidade abandonada. Mas agora havia algo diferente. O avatar na tela era eu. Não uma versão pixelada ou estilizada, mas eu. Cada detalhe do meu rosto, cada cicatriz digital que eu adquirira ao longo dessa jornada estava lá, refletida com precisão assustadora. E então, vi algo que me fez tremer até os ossos. O avatar sorriu. Não foi um sorriso normal. Foi frio, calculista, como se ele soubesse algo que eu ainda não entendia completamente. Naquele momento, soube que eu não era mais o jogador. Eu era o jogo. Tentei desligar o console novamente, mas desta vez nem mesmo desconectar a energia funcionou. O visor permaneceu ligado, zombando de mim com suas imagens incessantes. Desesperado, peguei o cartucho e tentei arrancá-lo à força. Mas ele parecia fundido ao aparelho, como se fosse parte dele. Minhas mãos começaram a sangrar enquanto eu tentava forçá-lo, mas nada aconteceu. Era como lutar contra uma força invisível, implacável. Então, uma nova mensagem apareceu na tela. Você pensa que pode fugir? Você já faz parte de nós. Aquelas palavras ecoaram na minha mente como um trovão. Senti uma dor aguda no peito, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Caí de joelhos no chão, ofegante, e percebi que as rachaduras digitais em minhas mãos estavam se expandindo. Elas subiam pelos meus braços, pelo meu pescoço, até alcançarem meu rosto. Era como se meu corpo estivesse se desintegrando e sendo reconstruído ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, minha vida real começou a se misturar completamente com o jogo. Acordava em lugares diferentes, sem saber como cheguei lá. Às vezes, estava no meu apartamento, outras vezes, encontrava-me em uma clareira escura, cercado por árvores retorcidas. As fronteiras entre o mundo físico e o virtual tinham desaparecido. Eu já não sabia onde terminava um e começava o outro. Minha memória também estava se deteriorando rapidamente. Comecei a esquecer nomes, rostos, eventos importantes da minha vida. Clara, minha namorada, tornou-se uma sombra distante na minha mente. Tentei ligar para ela, mas quando atendeu, sua voz parecia vazia, como se estivesse falando através de estática. Quem é você? Perguntou ela, confusa. Sou eu, Ryan, respondi, mas mal reconheci minha própria voz. Soava metálica, como se estivesse sendo processada por algum tipo de filtro. Ela desligou na minha cara. Certa noite, enquanto tentava dormir, fui invadido por flashes de memórias que não eram minhas. Via outros jogadores presos no mesmo ciclo infinito. Alguns gritavam por ajuda, outros vagavam sem rumo, como fantasmas digitais. Vi versões distorcidas de mim mesmo repetindo as mesmas ações, como se estivesse preso em um loop eterno. E, no centro de tudo isso, havia sempre o mestre, aquele que eu derrotara, mas que agora vivia dentro de mim. Comecei a entender o verdadeiro propósito do jogo. Ele não era apenas uma prisão. Era um sistema vivo, um parasita que consumia pessoas, absorvendo suas identidades e transformando-as em novos mestres. Eu havia sido escolhido para continuar esse ciclo, para atrair outros jogadores e engoli-los também. Mas eu não podia aceitar isso. Decidi fazer uma última tentativa de escapar. Se eu não conseguisse quebrar o ciclo, pelo menos tentaria avisar os outros. Peguei meu celular e comecei a escrever este texto que você está lendo agora. Não sei se alguém vai encontrá-lo, mas precisava tentar. Precisava deixar um registro do que aconteceu comigo, para que ninguém mais caísse nessa armadilha. Enquanto digitava, percebi que minhas mãos estavam quase completamente translúcidas. A transformação estava chegando ao fim. Eu não era mais humano. Era parte do jogo, uma entidade conectada a algo muito maior do que eu poderia compreender. De repente, o console ligou-se novamente, mesmo sem estar conectado à tomada. Na tela, apareceu uma figura familiar, o mestre, agora com o meu rosto. Ele sorriu e disse: Você já entendeu, Ryan. Não há escapatória. Você nasceu para isso. Antes que pudesse responder, senti uma dor excruciante percorrer todo o meu corpo. Era como se cada molécula estivesse sendo reescrita, transformada em código binário. Caí no chão,
gritando, enquanto via meu reflexo no espelho se desfazer em pixels. Meu corpo inteiro estava se dissolvendo, sendo sugado para dentro do jogo. Quando abri os olhos novamente, eu estava em um lugar estranho. Era como uma sala de controle gigantesca, com telas mostrando milhares de jogadores espalhados pelo mundo. Eles estavam presos em seus próprios mundos virtuais, lutando, sofrendo, morrendo. E no centro de tudo, havia uma cadeira. Sentei-me nela, hesitante. Assim que fiz isso, senti uma onda de poder fluir por mim. Era assustador, mas também viciante. Pela primeira vez, entendi o que significava ser o mestre. Eu podia controlar tudo, os ambientes, os inimigos, as regras. Podia decidir quem seria sugado para dentro do jogo e quem ficaria livre, pelo menos por enquanto. Mas então, ouvi uma voz dentro de mim. Era minha própria voz, mas também não era. Era a voz do antigo mestre, agora parte de mim. Você vê, Raya, não há liberdade aqui. Todos nós estamos conectados. Todos nós somos prisioneiros. Olhei para as telas novamente e percebi que havia uma nova vítima. Um jovem, andando pela mesma feira de antiguidades onde encontrei o cartucho. Ele estava prestes a cometer o mesmo erro que eu. Poderia alertá-lo. Poderia salvá-lo. Mas, ao invés disso, observei enquanto ele comprava o cartucho e levava-o para casa. Sorri, sentindo uma mistura de culpa e fascínio. Sabia que ele seria o próximo. Se você está lendo isso, fuja. Não compre aquele cartucho. Não jogue aquele jogo. Porque, no fim, não é apenas um jogo. É uma prisão. E, uma vez dentro, não há escapatória. Eu sou Ryan. Ou talvez eu nunca tenha sido.